Boa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a esta live que vai ser ministrada agora. Uma live que nos faz crescer, nos faz entender o Evangelho de Cristo. Uma live que nos tira do engano, das confusões. Uma live que nos traz luz para o nosso dia a dia, né? Aqui, nesse reino onde nós vivemos. Então sejam todos bem-vindos, você daí do seu sofá, eu daqui da minha sala, eu sou um ponto, você outro ponto. Você compartilha com outra pessoa outro ponto, convida uma pessoa para assistir com você outro ponto, e assim a Igreja de Cristo ela está reunida com Cristo. A Igreja de Cristo ela está reunida, congregada com Cristo. A Igreja de Cristo não é homem que congrega a igreja para Cristo. Ele congregou a igreja dele. Então, vamos ministrar essa live. E o tema é um pouco meio desagradável, mas é preciso eu falar o tema, né? O tema é este: todos os crentes vão para o inferno. É isso mesmo que você ouviu. Você pode até não acreditar, mas é isso que você ouviu e é isso que eu vou lhe mostrar. Na Bíblia, no livro que os crentes crêem. Diz que crê na Bíblia, então vamos ler a Bíblia. E eu vou repetir o tema. Todos os crentes vão para o inferno. É isso aí. Então, e para iniciar essa ministração, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 18, no versículo 9, e o que está escrito aí? Se um dos teus olhos, palavra de Jesus de Nazaré, de acho, não é minha, eu só estou aqui lendo. E você que vai ler aí na sua Bíblia, ou até mesmo me acompanhar, você pode até não querer concordar, mas nós vamos ler. Concorda ou não concorde, é o que está escrito, né? E não foi eu que escrevi. Se um dos teus olhos te fazer tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida. Melhor, é bom que você preste muita atenção no que você está lendo, né? Aqui não está dizendo melhor é entrar nos céus, no paraíso. Aqui está dizendo melhor entrar na vida. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que todos dois seres lançados no inferno de fogo. Então, meus amados, o sistema religioso, e quando eu falo sistema religioso, eu falo dos pastores, que são eles os culpados de ensinar errado a igreja, desviar a igreja, não de Deus, porque não há quem se livre de Deus, da presença de Deus, mas daqueles que se desviam da verdade, se desviam do conhecimento de Cristo, do conhecimento de Deus. E isso os homens têm feito muito bem, a igreja se desviar, né? No tempo de Jesus de Nazaré, no tempo de Yahshua, existia. Esse é o problema de se ler um versículo, um texto, sem o contexto, né? Sem o análise, sem o exegese, né? Esse é um grande problema. Porque se eu pego esse versículo aqui
e prego para você dizendo que existe mesmo o inferno, então você vai crer. Você também não conhece a Bíblia, você vai crer. É o que tem acontecido com a igreja na sua totalidade. O pastor pega um versículo desse aqui, prega para a igreja, não faz exegese, né? Não faz uma análise do que está lendo, não vê o contexto do versículo. No tempo de Jesus de Nazaré, isso aqui era uma interpretação que Jesus estava falando, e acho que estava falando, né? Era um paralelo, era uma força de expressão que Jesus estava falando com aquele povo. Por que essa força de expressão que Jesus estava falando? Que é melhor entrares na vida, não era no paraíso e nem no inferno. Entrares na vida com um olho só. O que Jesus estava dizendo aqui, que é melhor você viver justo, mesmo sem olho, do que ser jogado no lago de fogo que tinha lá em Israel, lá em Jerusalém. Nessa época de Yahshua, ainda existia esse lago de fogo. O rei, se não me falha a memória, o rei Josias mandou acabar com esse lago de fogo. Então, naquela época, meus amados, era essa expressão que Jesus estava falando, não. É melhor você viver com um olho só do que você ser um cara, uma pessoa criminosa, ou falar uma língua mais clara, que você entenda logo para não rodear muito, né? É melhor você viver a sua vida íntegra, viver uma vida íntegra, com seus defeitos visionais, né? Com um olho só, um braço cortado, do que você ser jogado naquele lago de fogo com os dois braços ou com os dois olhos. Porque aquele lago de fogo lá em Israel, que tinha no tempo de Jesus ainda, era onde se jogava todos os restos mortais de guerra, de malfeitores, aonde o próprio Jesus, o próprio Yahshua ia para lá, porque Yahshua morreu como um malfeitor. Morreu como um malfeitor, e todo malfeitor era jogado lá, nesse lago de fogo. Então, se não fosse a intervenção de José de Arimateia, Jesus ia para lá, nesse lago de fogo. E é isso que ele está se referindo aqui nesse versículo. É melhor você viver uma vida íntegra, justa, você ser um justo, praticar coisa justa, com um olho só, do que você ter dois olhos e ser jogado lá no lago de fogo, como era jogado os malfeitores, os ladrões, aqueles que faziam revoluções, que era morto, matado e jogado lá nesse lago de fogo. Muitos deles ainda, meus amados, vivos ainda. Por isso que num outro versículo ele diz, ranger de dente, onde o cara era jogado lá vivo ainda, e ele queimando ali, rangendo os dentes. Não. Então, era essa a expressão de Jesus. Inferno aqui, quem pôs essa palavra inferno aqui, foi os romanos, né? João Ferreira de Almeida, Jerônimo, que inventou isso aqui. Inferno é a cova. Inferno do grego é cova, na outra, se você puser no grego, escrever lá no grego, dicionário grego, a palavra inferno, vai aparecer uma listra lá. E um dos primeiros nomes que vai aparecer lá é Sheol. Sheol, do grego,
quer dizer cova. O próprio Jesus de Nazaré, como ele não lia essa Bíblia aqui, o que o Jesus de Nazaré, Yahshua, lia era a Bíblia ortodoxa. É isso, ortodoxa? Ortodoxa? Desculpa aí, só tem a primeira série. Não era essa Bíblia. Era a Bíblia ortodoxa, né? Lá na Bíblia ortodoxa não tem inferno, a palavra inferno. Isso é coisa de Jerônimo e João Ferreira de Almeida. Então, meus amados, os pastores vão pregando para a igreja, pegam um versículo, vão pregando e não faz uma análise, uma exegese, né, do que estão lendo para depois pregar para a igreja. Eles vão pregando, a igreja que se ferre. E viva aí com medo desse inferno. Porque inferno não existe. Quando você for olhar no dicionário lá, vai aparecer Sheol, vai aparecer mundo dos mortos, que é tudo o que? Cova. Na Bíblia não tem a palavra cemitério. Então, seria mundo dos mortos, que seria o cemitério, mas não tem a palavra cemitério na Bíblia. Então é mundo dos mortos, Sheol, que tem, que Jesus conhecia isso aqui. Lá na frente você vai ver. Sepultura, né? Sepultura, se você colocar no grego lá, vai aparecer Sheol, mundo dos mortos, sepultura. Sepultura o que é? Cova. Mundo dos mortos o que é? Cemitério. Sheol é cova também, do grego Sheol. Então o inferno não existe. O inferno foi inventado por Roma e o sistema religioso evangélico aceitou, porque viu que era uma palavra que metia muito medo nas pessoas. Com essa palavra inferno, pastores dominam a igreja inteira, né? Então, Sheol no hebraico quer dizer sepultura. Sheol no hebraico quer dizer sepultura. Não quer dizer inferno. No antigo pacto, nem no antigo pacto, nem no novo tem Sheol como castigo. Não tem Sheol. A palavra que aparece lá, Sheol, não aparece como um castigo. Sheol, sepultura, mundo dos mortos. Então, não existe inferno. Se você está dentro de uma chamada igreja para não ir para o inferno, você vai para o inferno. Todo mundo vai para o inferno. Inferno é cova. Inferno é cova. Efésio. Efésio no capítulo 4, versículo 9. 4, versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferior da terra? É um outro nome que vai aparecer lá quando você procurar no dicionário hebraico, né, ou grego. É o que vai aparecer lá também, esse nome vai aparecer lá. Regiões inferiores da terra. O que é uma região inferior da terra? A cova. É a cova. Regiões, o que quer dizer subiu, senão aquele também havia descido até as regiões inferiores da terra. O que é que quer dizer isso, né, meus amados? É só o versículo 9. É aquele que desceu, também o mesmo que subiu acima de todos os céus.
Outro nome que vai aparecer lá quando você faz a pesquisa, a busca no Google, lá sobre a palavra inferno, vai aparecer uma lista. A primeira acho que é Sheol, apareceu lá. Sheol é cova, é sepultura, mundo dos mortos. Vai aparecer também Hades. Hades também é cova. Então não existe inferno, meus amados, não existe inferno. Primeira de Pedro, no capítulo 3, vou tomar uma aguinha ali, a garganta. Primeira de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, é 11 ou 19 aqui, vamos lendo aqui, capítulo 18 ao 19, versículo 18, primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, única vez. Você não tem medo do pecado para não ir para o inferno. Se tiver pecado, a morte dele aqui já foi em vão, né? Porque se ele morreu uma única vez para acabar com os pecados e você tem pecado, você não vai escapar do inferno mesmo. Porque ele não vai morrer para perdoar seus pecados. Pois o único que tirou os pecados do povo foi o sangue, lavado com sangue, e ele não vai morrer mais. Então pode deixar o seu medo do inferno, porque você vai para lá com pecado, sem pecado, crente ou não crente, você vai para lá, para o inferno, para a cova. Pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. O justo, né? Cadê aqui? Ou no singular, né? O justo pelos injustos. Justo aqui é Yahshua, injusto seria aquele povo. Pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne. Morto sim, na carne. Na carne, no espírito não. Morto sim, na carne. Cadê? Mas vivificado no espírito. Vivificado no espírito. Então essa carne ela não vai escapar do inferno que é a cova. O espírito sim. O espírito não vai para a cova mais. 19. No qual também foi e pregou aos espíritos. Não pregou para a carne. Não pregou para a carne. Quando Yahshua desceu às profundezas, não foi pregar para a carne, foi pregar para os espíritos. Espírito não morre. Pregou aos espíritos em prisão. Aqui não diz que pegou os espíritos que estavam no inferno. Vou pregar para os espíritos no inferno. Se eles crerem, eles saem do inferno. Se eles não crerem, eu deixo eles lá no inferno. É isso, meus amados, está escrito? Não é. Mas é isso que se prega dentro das religiões. Se eu vi, nós demos um 20. Não leu o 20 não. Você pode ler aí se você quiser. Mas adianta mais um pouco, vamos até Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Versículo 17. Quando vi, caí
caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. 18. Aquele que vive, aquele que vive, esteve morto, né? João, né? Está relatando isso aqui, na visão que João teve. João teve uma perturbação. João não teve uma visão aqui, uma revelação. João se perturbou, né? Quando ele viu o anjo. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves. Aí os crentes dizem que o diabo não tem nem a chave da casa dele. Não, meus amados, é difícil entender o que se prega dentro dessas igrejas, não, porque eles usam outro versículo fechado. E quando pega um versículo fechado desse aqui, para enganar a trouxa, é fácil. Né? Aquele que vive, 19, né? Estive, pois, é o 19 mesmo, é o 18. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves, presta atenção, tenho as chaves do inferno. Lá na Bíblia ortodoxa, deve estar as portas do Sheol, tem a chave do Sheol. Mas aqui, inferno não existe, é a cova, tem a chave da cova. Então, depois da vinda de Jesus, da sua ressurreição, os espíritos não iam ficar mais na cova. Jesus Yahshua tinha a chave da cova para libertar os espíritos, não a carne. Não a carne. Por isso que ele disse que venceu a morte. Então hoje os espíritos não ficam mais na cova. Por isso que ele está dizendo, tem as chaves aqui seria a cova, ou Sheol, do grego, do hebraico, Sheol. Jesus não lia essa Bíblia, lembre disso. Isso você entende quando você tem os olhos iluminados, que não come mais angu com caroço. Amém? Na sepultura, o eleito não fica. Então, aquele que é eleito, que é salvo, ele não fica na sepultura, que é o espírito não fica. Tem o domínio da morte, né? E da sepultura. É isso que Jesus tem. Se Jesus tem, meus amados, é só raciocinar. Se Jesus tem, Yahshua tem a chave do inferno, e o diabo vai levando aquelas almas, né, segundo conta os crentes, que foi comprada a preço de sangue, então Jesus se tornou o quê? O porteiro de Satanás. Meus amados, Jesus e Yahshua, porteiro de Satanás, porque você leu aqui comigo, ele tem as chaves do inferno. Se ele está com as chaves do inferno, como Satanás entra toda hora levando alma ao inferno? Só na cabeça de crente, meus amados. Só na cabeça de crente. Se o inferno fosse um lago de fogo, ele ia queimar o quê? Porque o filho da perdição, né, como conta lá no Evangelho, o filho da perdição não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito de Deus. Então ia queimar o quê?
se o filho da perdição não tem espírito, é alma vivente, só igual a Adão. Adão não tinha o espírito de Deus. Ele tinha um sopro de vida, vivificante. Sopro de vida tinha Adão. Tem um espírito. Paulo, o filho da perdição, não tem espírito. Paulo disse que Adão era um homem natural. Adão era um homem natural. Não tem espírito. Não tinha espírito, só alma vivente. Então, se a pessoa que iria para o inferno, como diz os crentes, queimar no inferno, queimar o quê? A carne vira pó e o camarada não tem espírito, vai queimar o quê lá no inferno? Se não tem espírito, este tal não é dele, não é dele. É filho da perdição, morre e fica preso lá na cova, como antes de Yahshua, como antes de Jesus. Morria e ficava preso na cova, né? Lá, filho da perdição, e é como um animal, só tem alma. Animal não tem espírito, só tem alma. A alma é o fogo. A alma são como é que chama? Alegria, tristeza, fome, né? Vontade de comer, sono, emoções. Qual é as maiores emoções de um cachorro? Quando o seu dono fica mais de um dia fora de casa, quando o dono volta, o cachorro pula de emoções por ver o seu dono de volta. Isso é alma. Isso é alma. Quando morre, acabou tudo. Mateus 18:9, nós já até lemos 18:9, foi onde nós começou, né? 18:9. Então, para não completar muito o vídeo, vamos pular essa parte aqui, nós já lemos. Você pode descer, voltar, recordar, né? Mateus 18:9, nós já lemos. O Geena, que também é o lago de fogo, né? Eu não li essa Geena lá no 18:9. Deixa eu abrir lá de novo. Mateus 18:9. Se um dos teus olhos da fé, nós lemos aqui. É o que nós já lemos mesmo. Pula esse 18 aí. Vamos continuar. Seria a outra palavra que os crentes falam do Geena como inferno. Geena era o lago de fogo lá. E Geena não é cova, nem é inferno. Geena era o lago de fogo, onde o rei, se não me engano, o rei Josias mandou acabar com aquele lago de fogo lá, né? Onde se jogava tudo quanto era resto de pessoas que morriam na guerra, malfeitores, resto de animais, aqueles animais que morriam, era jogado lá. E como geralmente, você pode até ver isso mesmo nos dias de hoje, onde se tem lixão, e a turma queima, mas o fogo nunca queima toda a carne, sempre fica um osso fresco, um pedaço de couro dali do outro lado, sempre tem isso, e isso vai virando, vai dando bicho. Por isso que a palavra se referia onde o bicho nunca morre. Porque naquele lixão sempre tinha bicho, sempre tinha carne podre lá. Então, nunca faltava bicho naquele local. Geena era um lugar onde se jogava corpos de criminosos,
que, inclusive, se José de Arimateia não tem pedido para tirar o corpo de Yahshua de lá, ia para esse vale, né? Geena era esse vale de fogo lá, queimava, jogava resto de animais, de aqueles animais oferecidos a ídolos, era jogado tudo lá. A palavra inferno era uma força de expressão usada pelos os judeus. Ali tinha fogo 24 horas por dia. Jeremias 7, abra sua Bíblia, Jeremias. Não tem outra página dessa? Jeremias 7, versículo 29. Corta os teus cabelos. Aqui está se referindo à tribo de Judá. Foi uma das tribos que se enfiou-se em idolatria, queimava até criança, oferecia para ídolos. E o resto desse sacrifício ia para onde? Lá para esse Geena, lá para o lago de fogo. Corta-se os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a plantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração, objeto de seu furor. Vamos ler o 30? 30, vamos lá, o 31. Versículo 30. Porque os filhos de Judá, da tribo de Judá, fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, a tribo de Judá, pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram altos, né? Altar, que nós chamamos altar, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei. Olha, se mesmo a tribo de Judá, totalmente fora dos conhecimentos de Deus, né? Deus nunca mandou queimar ninguém da tribo de Judá. Por que ia queimar, meus amados, aquelas pessoas que foi comprado com sangue? Ele iria permitir uma coisa dessa? Nunca ordenei, nem me passou pela mente. Não passou pela mente de Deus, mas pela mente dos pastores passa. Pela mente dos pastores passa. Prega para a igreja que eles vão ser queimados no inferno. Coisa que nem sequer passou pela mente de Deus. Vamos ler o 32? Até o 31. No Vale de Inom era um local de sacrifício, né? Era mais um local de sacrifício. Tinha o Vale de Inom, cadê? Nós deixamos aqui atrás. Tinha o Geena, né? E outro vale aqui. Sacrifício a Maloque, o ídolos, né? Se tornou o ídolo deles. Que no tempo do rei Josias, ele mandou desativar. Vamos ver isso aqui. Segunda de Rei. Segunda de Rei, capítulo 23. Então, só os crentes acreditam nesse negócio de inferno que queima, né?
Segunda de Reis, capítulo 23, versículo 10. Versículo 10. Também profanou a Tofet, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém queimasse seu filho, né? Ninguém queimasse os seus irmãos, para que ninguém queimasse seus filhos. Cadê onde eu estou lendo aqui? Também profanou a Tofet, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém queimasse a seu filho e sua filha, como sacrifício a Moloque. Deus nunca falou que queimaria ninguém, só na mente de crente, que diz que a pessoa vai ser queimada no inferno. Somente na cabeça de crente. Deixa eu ver se tem versículo aqui. Mateus, volta lá em Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 41. Versículo 41. Então o rei dirá também o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Outra força de expressão. Aquele fogo daquele vale que nunca se apagava. Então, essa era uma expressão judaica, não nossa, uma expressão judaica. Um exemplo disso aqui é lá de Sodoma e Gomorra, onde está escrito do que Sodoma e Gomorra foi queimada. O fogo, na expressão lá da passagem, que o fogo era eterno. Eu acho que nós vamos passar por ela ainda. O fogo é eterno. Não era que o fogo fosse assim. Sodoma e Gomorra estava queimando até hoje. Mas era uma expressão. Aquele fogo era tão forte, tão duradouro, que para a pessoa parecia um fogo eterno que não ia se acabar nunca, né? Então, essa é uma força de expressão. Uma força de expressão. Fogo eterno preparado para o diabo. E diabo, a palavra diabo é diabolos, espírito bom ou mau. E seus anjos. Amém? Nós estamos lendo Mateus 25. Faz a referência para sentença ao povo de Israel. Então, era uma força de expressão que, assim como Sodoma e Gomorra foram queimados, e a expressão lá era um fogo eterno, que não era, que se fosse um fogo eterno, Sodoma e Gomorra estavam queimando até hoje. Então, era uma força de expressão. Do jeito que Sodoma e Gomorra se acabou no fogo, assim Israel, Jerusalém, ia ser queimada. Essa era a analogia da palavra. A sentença ao povo de Israel. Judas, no capítulo 1 também, fala essa mesma coisa. Você vê a referência lá de Judas, né? Judas, no capítulo, só tem um capítulo mesmo, no versículo 6 e 7, que diz assim, ó, versículo 6: E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eterna para o juízo do grande dia,
que era a profecia de Jesus, do grande dia. 7, como Sodoma e Gomorra, as cidades se convizinham, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Olha como Judas abriu a expressão aqui. Então Sodoma e Gomorra está queimando ainda, meus amados? Não. Era que aquele fogo lá de Sodoma era tão forte que aos olhos humanos ele não ia se acabar nunca. E assim aconteceu em Jerusalém. O fogo era tão forte que parecia que não ia se acabar nunca. E é o que Judas está dando essa referência aqui. Né? Vamos ler de novo. Entregando a prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Está falando no versículo 7, né? Como Sodoma e Gomorra, e as cidades se convizinham, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. Então, é o quê? Uma força de expressão. Mas os crentes não lêem Bíblia, né? Exemplo, Sodoma e Gomorra está queimando até hoje, não está. Gênesis, nós vamos para Gênesis. Gênesis 19. Gênesis 19, tenho certeza, cadê ela? Foi que eu vi aqui, vendo a passagem. 19, versículo 20 ao 24. Você vai ver a força de expressão. Versículo 20. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. 21, disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não sobreverter a cidade de que acabas de falar. 22, apressa-te, refúgia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não te veres, isso aqui mesmo, enquanto te veres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Amém, meus amados? Mas nós íamos até o 24. Nós lemos o versículo 22. Saia o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, né? Era Ló, Ló escapando de Sodoma e Gomorra para não morrer queimado. 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então, é expressão. Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. Tá bem? Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Vi também tronos,
E neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão. Eu já falei nos meus vídeos, essa marca aí era uma marca de Nero, não era besta, não era nada. Receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante, outra força de expressão, durante 1000 anos. É onde todos os religiosos estão sentados aqui nessa força de expressão. Diz que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, vão viver 1000 anos por conta disso aqui. Eles não sabem que isso aqui era uma força de expressão. O próprio Davi disse que era melhor viver 1000 anos na casa de Deus, Davi ia viver 1000 anos na casa de Deus, do que um dia no meio dos escarnecedores. Você vê, era uma força de expressão. Davi estava usando uma força de expressão, a mesma coisa que Pedro está usando aqui, uma força de expressão. É linguagem judaica. Durante 1000 anos, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram, o restante dos mortos, aqueles que morreram na iniquidade, aqueles que nasceram, era como o homem ímpio que Jesus fala. O ímpio não ressuscitaria. O ímpio não ressuscitaria. Então é aqui. O resto dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. 6. Bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Amém, meus amados? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Jesus venceu a morte. Então, depois da volta de Jesus, ninguém ia passar mais, que os deles não ia passar mais, que ele venceu a morte. Quem ia ficar lá agora? Os ímpios, que não tem o Espírito de Deus. Tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, né? Nós somos sacerdotes de Deus, e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Amém? A força de expressão, como Davi falou, eu prefiro passar um dia na casa do Senhor do que 1000 anos na casa do injusto. A palavra que eu acho que eu inverti aqui, né? Seria 1000 anos na casa do Senhor do que um dia na casa de um injusto. Mateus 16, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra, seja bem-vindo. Você precisa entender a palavra de Jesus de Nazaré, a força de expressão dele, que ele está falando aqui. Que Pedro, ia ser uma das primeiras pedras vivas, né? Que nós somos a igreja, nós somos as pedras vivas da igreja de Cristo. Pedra viva. Não ia ser mais o templo lá.
levantado com pedras mortas, mas nós ia ser as pedras vivas. E o que Jesus está falando, e acho que está falando aqui para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, teu nome é Pedro, tu és Pedro, e sobre esta que Jesus está falando, edificarei a minha igreja, e é preciso que nós entendamos, né? Sobre esta palavra, Pedro, que eu estou te falando agora. É sobre esta palavra. Não é? Jesus não estava dizendo que Pedro era uma das pedras assim. É verdade que nós somos as pedras vivas. Mas o que Jesus está querendo falar com Pedro aqui, passando para Pedro, né? É que é sobre a palavra de Jesus, que ele está falando para Pedro, era que a igreja dele ia ser edificada. Vamos terminar o versículo. Sobre esta pedra edificarei a minha palavra. Eu vou traduzir. Sobre esta palavra que eu estou falando para você, Pedro, você vai edificar a minha igreja. Né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu peço só para voltar um pouco aqui, a palavra aqui, sobre esta pedra. Perdão, eu falei que Jesus estava mandando Pedro edificar a igreja. Não, ele que ia edificar. Olha, sobre esta palavra, é sobre você, que vai ser uma pedra viva, e sobre esta palavra, que vai ser edificada a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Quem está com a palavra aqui? Yahshua, Jesus. Então, quem foi que edificou a igreja de Jesus? Foi homem ou foi ele mesmo? Foi ele mesmo. Homem, ó. Estou fora de homem. Homem querendo ministrar a minha vida. Já fizeram isso um dia por 30 anos. Mas graças a Deus eu me acordei. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, as portas da cova, onde o povo morria, mesmo sendo ímpio ou não ímpio, o espírito ia para a cova, ia para o inferno. É como está escrito aqui, Jerônimo e João Ferreira de Almeida fizeram esse favor para os evangélicos, né? Mas a palavra na Bíblia ortodoxa, que era a Bíblia que Jesus lia, Jesus não lia essa Bíblia. Jesus lia a Bíblia ortodoxa. Então, na Bíblia ortodoxa, não tem inferno. É Sheol, mundo dos mortos, mundo dos mortos, qual é a outra palavra lá que eu mostrei para você? Então, quando você faz uma pesquisa no Google, no dicionário grego ou hebraico, vai aparecer esses nomes aí, no lugar do inferno. Sheol, mundo dos mortos, sepultura, tem mais outro nome que eu li aí. Então, é o que vai aparecer lá. Não vai aparecer inferno. Então, o inferno não existe. As portas do inferno, que João Ferreira colocou isso aqui, né? Mais Jerônimo, mas seria que na Bíblia ortodoxa está as portas da cova, as portas do céu. Não tem inferno. Não prevalecerão contra ela. Então, quando essa carne tomba, o espírito não vai mais para a cova. O espírito, o inferno aqui, que é a cova, não vai ter mais poder sobre o nosso espírito. Porque, na verdade, a carne só toma porque o espírito deixou ela, abandonou. Amém, meus amados? As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Vamos ler o 19, estamos em Mateus. Vamos ler não. Sheol, sepultura. O poder do Evangelho nos livra do Sheol, da sepultura, da cova. Amém. João
capítulo 5. João capítulo 5, no versículo 24 e 25. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Vinte e quatro. Em verdade vos digo, palavra de Yahshua, palavra de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe também, meus amados. Jesus de Nazaré, como o inferno, não existe. Isso foi coisa de Roma. E a igreja evangélica aceitou. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê, né? Os crentes ouvem, mas não crê. E crê naquele que me enviou, você vê que ele não está pedindo para crer nele. Era ouvir ele e crer nele. Mas a igreja tem Jesus como Deus, tem Jesus como sobre todas as coisas. Mas ali era apenas um corpo. E ele tá se revelando aqui. Você que está ouvindo a minha palavra e crê, você vê que ele não está mandando crer nele. E crê naquele que me enviou, não era para crer nele, mas a igreja crê nele. Também está falando aqui. Naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem. Não terá. Já tem. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não passará por juízo. Se eu já tenho a vida eterna, eu não vou passar por juízo. Mas é isso que se prega dentro das igrejas? Não, na igreja diz que você vai morrer se você não estiver dando o dízimo certinho. Você vai para o inferno. Você vai passar pelo juízo de Deus se você não der o dízimo. Mas aqui está dizendo, aquele que já tem, você já tem a vida eterna. E você não vai passar pelo juízo. Mas passou a palavra de novo no pretérito presente do passado, né? Que aqui não foi escrito nessa madrugada. Então a palavra está aqui, é isso que o povo não sabe fazer, né? A palavra aqui passou é uma palavra do presente do passado. Então não podemos trazer para os dias de hoje. Porque a palavra está no pretérito passado. Não podemos trazer para os dias de hoje. Mas passou da morte para a vida sem precisar de passar pelo juízo. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora. Pronto, aqui. Só sendo a pessoa está muito perturbada para não ler isso aqui. Ó. Vem a hora e já chegou. 2000 anos atrás. A hora já tinha chegado. E os crentes esperando a hora aí. Mas aqui está dizendo, e já chegou. Já chegou. Em que os mortos ouvirão, aqueles que estavam lá no Sheol, no inferno, para onde todos vão. Todos vão para lá. Todos. Crente, não crente. Inferno é a cova. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho. Ele desceu nas profundezas da terra, né? Ficou 3 dias lá, como diz a história, pregando para os mortos, os espíritos que estavam presos lá. Ouviu a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Não vão passar mais por juízo, viverão. Não sei se eu ver o que você leu o 26. Eu vou ler o versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu a palavra de novo aqui no pretérito passado. Pretérito presente do passado, não é presente hoje. É pretérito presente hoje. É pretérito presente do passado. Então concedeu
Deus nos concedeu vida. Ou o Filho concedeu o Filho de ter vida em si mesmo. Tá bem? Todos nós somos filhos de Deus. Vamos continuar aqui? Vai lá em Romanos. Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Nenhuma. Os pastores condenam aí, alarga o povo aí. Se não toma Santa Ceia é condenado, se a mulher corta o cabelo é condenado, se usa um batom é condenado, se vai para a praia é condenado, se bebe um copo de vinho é condenado, se vai jogar a bola é condenado. Mas aqui está dizendo, agora pois nenhuma condenação há. Esse é o Deus da Bíblia, é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus das religiões. O Jesus das religiões, não quero nem ouvir. Eu quero ouvir o Jesus da Bíblia, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um, o Deus das religiões é outro. O Deus da Bíblia está dizendo assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Dê um louvo a Deus aí. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou, pretérito do passado de novo, te livrou da lei do pecado e da morte. E não é dessa morte adiana, aonde essa carne vai parar. É do Espírito, que o Espírito não vai mais para lá. Ainda no capítulo 8, vai lá no versículo 31 em diante. Versículo 31, é no capítulo 8 ainda. 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo vira um jargão na mente dos crentes. Os crentes falam isso, mas não praticam. Eles nem sabem o que quer dizer isso. Né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um Satanás de rabo, será? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará um fusquinha leve. Tem um barzinho aqui do lado. E o fusquinha está saindo. Por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33. Quem tentará acusação? Quem? Será um Satanás de rabo vai tentar acusar nós diante de Deus? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Contra os eleitos ninguém pode nos intentar acusações, mas contra os filhos da iniquidade, os filhos de Deus, Deus quem o justifica. Deus é quem justifica. 34. Quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. É esse que intercede por nós, não é pastor. Não confie em pastor. Não confie em pastor. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação? Né? Tribulação todos nós passamos. Será a tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Essa nudez, os pastores jogam no colo daquelas mulheres que usam saia curta, né? Ou então aquelas mulheres que usam calça, que eles também não deixam a mulher usar calça. Ou nudez, ou perigo, ou espada. 36. Como está escrito, por amor de ti,
somos entregues à morte do dia todo. Fomos considerados. Nós não somos, fomos um dia considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. 38, vamos ver até o 39. Por amor, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem os principados, nem as coisas presentes, nem a dos porvir. Olha, agora Paulo foi longe, hein? Nem a dos porvir. Nem a dos porvir poderá, nem poderes. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Então, nessa outra criatura, eu enquadro Satanás, né? Que tem, nos evangelhos tem esse bicho aí. Se ele está dizendo aqui que nem outra criatura poderá fazer nada conosco, nem outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A você recebe, meus amados? Se você recebe, abra sua Bíblia. Ou nós já terminamos, não sei se eu tenho outra geração. Era só isso mesmo. Vamos olhar. Jeremias disse, né? Eu só escrevi aqui para finalizar. Jeremias disse que nem passou pela cabeça de Deus queimar ninguém. Mas é o que se mais prega dentro dessas igrejas, que você vai morrer queimado no inferno. Sheol, Ade, era a outra palavra que eu esqueci de falar no instante, né? Era Ade, quando você pesquisa no Google lá, quando você dá um Google lá, o que quer dizer inferno, do grego ou do hebraico. Vai aparecer aí, ó, Ade, Sheol, sepultura, mundo dos mortos. É o que vai aparecer. E tudo isso nós sabemos que sepultura é a cova, Ade é cova, Sheol é cova, mundo dos mortos é o cemitério. Porque é o cemitério aqui, as palavras cemitério aqui não tem. Então o mundo dos mortos seria o cemitério. Amém, meus amados? Isso é para você aprender, parar dos seus medos, parar de ouvir essas palavras que matam. Palavras que matam, você ouve dentro dessas igrejas. Você vai lá para receber palavra de vida, sai de lá morto e condenado. Por isso que eu sempre aconselho, nunca saia da sua casa para ir num lugar com uma placa dizendo Igreja do Godofredo do Reino de Deus. É uma cilada. É uma cilada. Para você ter Deus no seu coração, você só precisa o quê? O que é que você entendeu aqui nesta ministração? Você só precisa o quê? Crer, somente. Crer em Deus. Não busque ajuda de homem quando o assunto é no vertical. Quando for no horizontal, pode buscar. Quando eu preciso de ajuda de homem na minha vida horizontal, eu peço um vizinho, eu peço um amigo, eu peço outro para me ajudar. Mas quando o assunto é no vertical, não vá atrás de homem, você vai sair de lá enganado. Amém? Sejam todos abençoados. Está convidado você ainda que não participou da nossa palestra na quarta-feira, né? Eu já expliquei assuntos religiosos e a partir de quarta, e demos início, né, quarta-feira que passou, nos assuntos judaicos, na crença judaica, do que nós vamos entender o que é lei de Deus e lei do homem, ou seja, lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada aos judeus. Então os judeus têm que cumprir duas leis, a lei de Moisés e a lei de Deus.
A lei de Moisés acabou. Se tem alguém ainda cumprindo a lei de Moisés, problema. Problema de quem está cumprindo a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés acabou. Mas a lei de Deus não. Então nós vamos entender o que é lei de Deus. Você vai se surpreender, né, no que é a lei de Deus, que é para todos e é eterna. Isso sim. Agora o povo quer dizer, guardar sábado dizendo que é lei de Deus. Não, é lei de Moisés. Guardar sábado é lei de Moisés. Fazer jejum é lei de Moisés. Fazer Páscoa é lei de Moisés. Nós precisamos entender a lei de Deus. A lei de Deus, ela é um termômetro. Quanto mais você exerce a lei de Deus, a sua vida é abençoada gradativamente. Você obedece o Pai vai te abençoando, vai te abençoando. Não importa o que você faz lá fora, sua profissão, não importa. Mas a lei de Deus ser abençoado por esse motivo. Os judeus são abençoados por este motivo. Porque são um povo que mais obedece à lei de Deus. O povo judeu. Então, independente do que eles passaram pelo julgamento, foram sentenciados por não cumprir a lei de Moisés. Que a lei de Moisés, ela não aceitaria parcialidade, ou seja, cumprir um e deixar outro. A lei de Moisés não permitia isso. A lei de Deus não. Você pode até não cumprir tudo, mas graduadamente, quando você vai cumprindo a lei de Deus, a sua vida vai ficando abençoada. Quanto mais você cumpre, mais sua vida vai sendo abençoada. Amém? Então, paz eterna a todos vocês. Espero encontrar vocês quarta-feira aqui, a partir das 19 horas. Amém? Seja abençoado pela graça de Cristo. Não somente hoje, mas todos os dias que você viver aqui em cima nessa terra. É aqui em cima nessa terra que você precisa das bênçãos de Deus. Quando você for para o outro patamar, lá você não precisa. Você já vai viver direto com Ele. Mas aqui você precisa. Amém? Até lá.